Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que alegria nós estarmos aqui na CPAD FM no final desta manhã para fazer o trabalho do Senhor, né? Deus abençoe a todos. Deus, nesta manhã, alcance o coração daqueles que estão passando dificuldades e aí o Senhor seja glorificado na vida da sua igreja. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e o versículo de número 24, para a sua edificação espiritual. Você que está nos ouvindo aí, através da CPAD FM. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós vamos agora iniciar o nosso programa Voz Congregacional, vamos apresentar este programa em oração, pedir ao pastor Walter para orar ao Senhor e pedir a sua bênção para as nossas vidas aqui nesta manhã, e que o nome do Senhor seja glorificado e você seja abençoado através da pregação, dos cânticos, e que você seja alcançado por Deus nesta manhã, você e a sua família, a sua igreja, em nome de Jesus. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Oremos, amados irmãos. Pai bendito, nós invocamos a Ti nesse instante, por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Diante da Tua presença, Deus, rogamos a Tua bênção sobre todos nós, sobre essa programação. E rogamos também, Senhor, meu Pai, pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um deles, visitando-os, concedendo-lhes graça, Senhor, naquilo que eles necessitam, que eles precisam. Fala também aos seus corações, ó Pai, trazendo muitos à Tua presença, outros um renovo espiritual. Traz edificação, consolo, exorta-nos. Faz conforme o Teu querer, Pai. Nas Tuas mãos estamos e em Ti confiamos. Por isso buscamos ao Senhor em oração e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Quando os 3 jovens entraram no fogo lá da Síria, Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, pra por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus
a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, é por uma coroa trocar. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Bom dia, querido, novamente. Você ouviu a música linda através do Luiz de Carvalho, Rude Cruz Serigil. Essa é a essência, essa é a essência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que ali na cruz Jesus morreu pelos nossos pecados. Estão conosco aqui o nosso irmão pastor Walter, que hoje tem a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor, e o nosso irmão Euclides, Félix, está conosco aqui também para aquela partezinha social, falando sobre aniversariantes da igreja. Como todos já devem ter percebido, quem introduziu o programa não é o pastor Samuel. Samuel hoje estará indo para Mossoró, Rio Grande do Norte, onde irá assumir o pastorado de uma igreja congregacional naquela cidade. E nós estamos aqui nessa fase de transição. Ontem nós já unimos na igreja, já combinamos quem vai dirigir os programas nos sábados pela manhã. E hoje a gente está nessa fase de transição. Estamos aqui, sem muita experiência, mas alegre e feliz para fazermos a obra do Senhor. E aí, Walter, é bom estarmos aqui juntos nesta manhã, para compartilharmos a grandeza de Deus através da sua palavra para os nossos queridos e amados ouvintes da CPAD. Amém, com certeza. É um prazer estarmos aqui com os amados irmãos e transmitir a palavra de Deus. Eu acho que é a coisa que todos nós mais almejamos nessa vida, que é falar das verdades do céu, As verdades que nos levam para um mundo muito além dessa terra. Essa é a nossa missão e esse é o nosso desejo. Graças a Deus. Inclusive, esse texto que eu li no início sobre o Evangelho, aquela declaração usada de Paulo que pregava o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo que é poder de Deus e sabedoria de Deus. E, querido, eu queria lembrar você que está nos ouvindo nesta manhã que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o que existe de mais importante em todo o programa Redentor. Hoje se fala muito no Evangelho, digamos assim, açucarado, um evangelho que não é o evangelho genuíno que está enchendo as igrejas desse país. Mas é preciso voltarmos às origens e anunciarmos realmente o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Você só encontrará a felicidade plena se você se conformar com esse programa divino que é o evangelho, crer nele, aceitá-lo e viver para a glória do Senhor nosso Deus.
E esta é a nossa intenção através do programa Voz Congregacional, é compartilhar aquilo que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. E nós estamos fazendo isso com muita alegria no coração, sabendo que o homem precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Não tem outra mensagem capaz de transformar a sua alma, o seu coração, a sua vida, o seu caráter, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Pode ter muitos paliativos por aí, mas para transformar genuinamente o coração do homem, só Jesus Cristo através do seu Evangelho, porque ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vamos com um hino bonito aí, Lucas, aí ao seu critério, para os irmãos ouvirem, se alegrarem nesta manhã na presença do Senhor. Olha para mim, eu não mudo. Senhor poderoso Deus, aleluia, Santo, Santo é o Senhor poderoso Deus, digno Senhor, digno Cordeiro. Que bênção, queridos. Você ouviu na voz de J.A. a música linda, Agnus Dei, né? O Cordeiro de Deus, né, Walter? Você que é especializado na latim, né? Coisa linda, né? Nós queremos mandar um abraço aí fraternal aos nossos irmãos que fazem a Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, aos seus pastores, os seus oficiais, presbíteros e diáconos, as famílias da igreja. Recebam, queridos, nesta manhã, um abraço estreito, né, do seu pastor, daquele que Deus colocou aí para trabalhar com vocês. Estender também esse abraço para todos os nossos queridos ouvintes que estão aí
na escuta da CPA desta FM, que esta rádio já faz parte do coração congregacional, né? Glória a Deus por isso, né? Então nós vamos agora passar a palavra ao pastor Walter, que ele vai compartilhar conosco uma porção das Sagradas Escrituras. Ouça com atenção que ele vai falar sobre Agnus Dei, né? O Cordeiro de Deus. Exatamente, pastor, o Cordeiro de Deus. É uma breve meditação aqui para a gente nessa manhã. Eu gostaria de iniciar com um texto bíblico que se encontra no Evangelho de São João, capítulo de número 1, versículo 29, que diz o seguinte: No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, esse termo Cordeiro de Deus é uma linguagem, na verdade, uma linguagem bíblica baseada no Antigo Testamento, e que vai nos remeter à figura dos sacrifícios que ali eram realizados naquele período. Os sacrifícios que nós percebemos e vemos pelo que relata as Escrituras, um sacrifício de expiação de pecados que eram realizados pelos sacerdotes através do mandamento de Deus, da lei divina, sobre os sacrifícios que são elencados e mostrados ali no livro de Levítico e em outros também. Quando João afirma que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, ele identifica a Jesus como Salvador da humanidade. E, na verdade, ele profetiza o seu sacrifício em resgate por muitos, devido exatamente ao homem estar fundado em pecado. Então, com essa expressão, João declara que Jesus é o Messias prometido. E, ao mesmo tempo, afirma que este Messias é o servo sofredor de Israel, profetizado por Isaías. A gente sabe muito bem que a expectativa dos judeus em relação ao Messias é um Messias que viria a libertá-los no caso ali naquele período, do Império Romano, que viria para estabelecer um seu reino terreno, governando ali Israel. Enfim, esse Messias triunfalista no sentido militar, no sentido que os judeus estavam aguardando, João, na verdade, apresenta o Messias, eis o Cordeiro de Deus, nessa declaração, um Messias que não é esse Messias triunfalista, mas um Messias que veio para se sacrificar. Essa é uma mensagem muito explícita com essa declaração de Jesus como o Cordeiro. Sendo Jesus o Messias, a ideia remete exatamente aos sacrifícios do Antigo Testamento. E Isaías vai falar exatamente a esse respeito do Messias, né? O Messias sofredor, o Messias que vai sofrer em favor do seu povo, no caso Israel. Israel simbolizando aí não só a nação, mas Israel simbolizando o povo de Deus. Então, dentro desse contexto, meus queridos, Cristo veio e deveria padecer pelos nossos pecados, conforme os sacrifícios eram apresentados no Antigo Testamento. Então, alguns termos que os irmãos estão acostumados a ouvir, como expiação, redenção, propiciação, está tudo canalizado exatamente nessa declaração. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a referência a sacrifícios é muito ligada. Então, a gente precisa entender que Jesus, como Cordeiro de Deus, é aquele que vai sofrer o castigo. Ele vai cobrir o pecado diante de Deus, né? Jesus, como o Cordeiro de Deus, é aquele que vai fazer o resgate do povo de Deus através da sua redenção na cruz. Jesus, como Cordeiro de Deus, é aquele que propicia os nossos pecados, né? Ele remove a ira de Deus, ele aplaca a ira de Deus e, através dele, nós recebemos o perdão. No Antigo Testamento, a figura é muito clara. Muitas pessoas não entendem isso,
não entende sequer o sacrifício de Jesus e muito menos a questão dos sacrifícios dos animais. E eu falo em que sentido? Por que Jesus tinha que morrer na cruz? Por que Jesus tinha que ir até a cruz? Por que Jesus teria que sofrer? Deus não poderia nos salvar de uma outra maneira? Outros olham para o Antigo Testamento e dizem que coisa horrível, os animais sendo sacrificados, mortos, né? Todo aquele sistema da lei judaica em que os animais eram apresentados e sacrificados. Isso deve ser entendido exatamente naquilo que a gente acabou de falar, né? Dentro desse sacrifício. A ideia de expiação, de propiciação, de redenção, que são simbolizadas exatamente nesse sacrifício. Uma coisa muito importante da mensagem que era dada nos sacrifícios dos animais era que a morte dos animais simbolizava exatamente o que merecia os homens por causa dos seus pecados. Ou seja, a morte dos animais estava mostrando aquilo que todos os homens, que por causa dos seus pecados mereciam diante de Deus. O sacrifício do animal deveria remeter a essa mensagem de que Deus se irava contra o pecado e julgava o pecado. Então os sacrifícios dos animais tinham um simbolismo e falava muito alto nesse sentido, de que os homens precisavam, exatamente por causa dos seus pecados, aplacar a justiça divina, né? Aplacar essa justiça divina. E esses animais simbolizavam exatamente a sua condenação e apontavam exatamente aquele sacrifício perfeito que viria lá na frente, mas de maneira que eles entendiam que estavam sendo substituídos ali, porque era por causa dos seus pecados. Eles mereciam aquela punição e não estavam recebendo. E quando nós olhamos para Jesus, é exatamente isso, mostrando que o sacrifício perfeito, exatamente que Deus exigia, estava sendo realizado. E esse sacrifício perfeito era feito por um homem que era completamente perfeito e santo. No caso de Jesus, eu e você não teríamos condições de pagar pelos nossos pecados, né? Nós estamos manchados pelo pecado. A nossa vida, o nosso pagamento exatamente, recebemos a ira divina. E Jesus recebeu a ira divina na cruz. Recebeu como substituto nosso ali na cruz. Então veja esse grande amor e essa grande dádiva do Senhor. Aquilo que nós éramos merecedores, Cristo recebeu por nós, que era o castigo divino. Aquilo que nós éramos merecedores, a morte, Jesus recebeu por nós, sendo morto lá na cruz. E a sua obra, ela nos resgatou para Deus, né? Pagou o preço, Jesus pagou exatamente o preço para que nós pudéssemos pertencermos a Deus, estarmos limpos diante de Deus. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. Esta é a mensagem bíblica que encontramos em Hebreus. O seu sangue, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. E o Cordeiro de Deus é o Cordeiro de Deus que foi dado em favor de muitos. É por isso, meus queridos, que não há um outro caminho para a salvação, senão através de Cristo, porque Ele é o perfeito sacrifício. Um sacrifício que já está simbolizado no Antigo Testamento, que Deus exige ainda hoje. Não para que a gente vá sacrificar algum animal, nem a nós mesmos, porque somos imperfeitos diante de Deus, e Deus não aceitará o nosso sacrifício. Mas o sacrifício de Jesus, esse sacrifício, um sacrifício feito de uma vez por todas, tem valor eterno. Este é que nos justifica diante de Deus. É por isso que há uma necessidade humana de buscar a Jesus. É por isso que nenhuma outra religião pode nos levar a Deus, porque nenhuma outra religião apresentou a Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o único que tira o pecado do mundo. Portanto, meus queridos, não deixe de olhar para Jesus, de confiar em Jesus e de buscar a Deus através de Cristo, porque Ele é o sacrifício para a tua redenção, para a tua expiação, para a tua propiciação diante do Pai. Deus nos abençoe.
Pastor Walter, Deus lhe abençoe, né, pelas suas palavras, que certamente são abençoadoras, né, e vão alcançar os nossos queridos ouvintes. Eu queria só para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, eu diria mais importante de todo o programa Redentor, aquela mensagem exaustiva, né, que Deus transmitiu ao povo de Israel e consequentemente ao mundo, né, que é o sangue que faria expiação pela alma, como diz lá em Hebreus, sem derramamento de sangue não há expiação, não há purificação, não há perdão, não há salvação. Como a gente poderia compartilhar com nossos ouvintes? Porque o texto diz que aquele animal que representava Jesus Cristo lá no futuro, né, era perfeito, sem defeito. Não poderia ser oferecido um animal lá no altar do Senhor que não tivesse aquelas qualificações, né, que estipulada pela lei mosaica. E agora a Bíblia diz lá no Novo Testamento que esse Messias, o servo sofredor, ele é Deus, né? Como é que ele iria agora oferecer a sua vida em sacrifício pelos pecados? Teria que haver a questão da encarnação do Verbo divino, né, para poder, no ápice do programa Redentor, oferecer a sua vida em sacrifício pelos pecados. Eu queria que o senhor, por favor, abrisse um pouquinho mais essa questão para esclarecimento dos nossos ouvintes, que devem estar curiosos, né, porque essas coisas não se falam mais nas igrejas, não. Ou seja, algumas, né, mas a grande maioria essa mensagem não atrai, não interessa, né, uma mensagem que não atende à expectativa do homem moderno, materialista, né, hedonista, não atende. Essa mensagem é algo muito mais profundo da parte de Deus, revelado na sua palavra. Pois bem, pastor, vamos tentar aqui falar um pouco mais sobre essa questão. Quando se fala de sangue, é preciso entender que o sangue representa a vida. Então está se falando de vida, né? É a vida ali que substitui, que se dá, que se derrama, que se entrega em favor de. É interessante que o Antigo Testamento ele preconiza exatamente essa perfeição do sacrifício quando exige que os animais sejam perfeitos, mostrando exatamente do homem que deveria ser perfeito nesse sacrifício. Jesus como um homem sem pecado, o único, né? Único, exatamente. Então nenhum outro homem estaria habilitado a se qualificado, né, para essa finalidade, né? Não estaria. E isso já é representado nos animais no Antigo Testamento, quando se apresenta que o animal ele deve ser sem nenhum defeito, todas as qualificações lá que era necessária para que esses animais fossem sacrificados e esse sacrifício fosse válido, né? Porque poderia ser até levar um animal para sacrificar que tivesse defeito, mas iria ser rejeitado diante de Deus, como a gente vê a própria reprovação de Deus em Malaquias fala isso, né? Da reprovação. E Jesus é o homem perfeito, santo, que representa aquilo que era exigido no Antigo Testamento, essa perfeição, para se sacrificar por nós. Então, pois bem, sendo assim, nenhum homem na terra, servimento, teria essa qualificação. E Deus envia o seu Filho. Esse é o mistério da encarnação, né? Jesus se torna um homem que pode substituir outro homem no sentido de humanidade, né? Que substitui homens e mulheres, obviamente, no sentido de humanidade. E este homem perfeito, santo, ele é agradável a Deus em seu sacrifício. E sendo agradável a Deus em seu sacrifício, ele exatamente atende aquilo que Deus exige, né? Na sua justiça, em relação ao pecado. Ele atende exatamente na substituição, em oferta por outros. E atende como o ser que ele era, né? Plenamente Deus, atende que não é uma vida por vida, mas por ser Deus, ele tem o poder dessa extensão ser por muitos, ou infinitamente. Né? É a ideia, eu acho que Carlos Weber de Campos ele fala isso em seu livro, quando ele apresenta as duas naturezas do Redentor, e se trata dessa questão, né? Por um lado, Jesus como um homem, ele atende os requisitos de substituir um homem, e como Deus, a sua extensão ela é infinita. Nesse sentido, não é um homem por um homem, é um homem por infinitamente homens, para aqueles que Deus chamar e agraciar. Também, né, Walter, na questão do Cordeiro Pascual, né? Lá no episódio de Êxodo, na última praga no Egito, né?
um animal foi separado pelas famílias, era um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito, né, para ser sacrificado, e o sangue daquele animal para marcar as casas dos israelitas para livrá-los do anjo da destruição que passaria sobre o Egito. Exatamente. Aí, Aplacar exatamente a ira, o castigo, aí Paulo né? diz agora, Jesus é a nossa Páscoa. Então a gente pode correlacionar os sacrifícios lá de Levítico com também a Páscoa, que foi aquele fato histórico lá no Êxodo, no Egito. E hoje se fala muito, né? Digamos, a gente já saiu a semana passada, nós comemoramos pessoal, a Páscoa é uma festividade israelita, né? Ela se cumpre em Jesus Cristo plenamente. Queria que o senhor, por favor, esclarecesse um pouquinho os nossos ouvintes aí sobre essa questão também, né? Porque nós temos as duas coisas, temos a questão do sacrifício lá de Levítico, não é? E o sacrifício da Páscoa, ou melhor, e a festividade da Páscoa, que simboliza também a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é exatamente isso que o senhor falou, né? Em relação à Páscoa. E o cordeiro está bem associado à Páscoa, a essa relação. Não, a questão do sacrifício dos animais, e no caso aí especificamente do cordeiro pascual, ele é representado no Novo Testamento por meio de Jesus Cristo. O próprio Paulo faz essa associação clara, objetiva, de que Jesus é a nossa Páscoa, exatamente mostrando que é o sangue de Cristo que nos cobre dessa ira divina e desse julgamento final. Ou seja, nós só não seremos julgados com o mundo exatamente por causa do sangue do Cordeiro que nos cobre. Assim como cobriu ou protegeu os israelitas contra o anjo da morte lá no Egito. Então, todas as casas que estavam lá cobertas, né, simbolizadas ali nos seus umbrais, pelo sangue do Cordeiro, essas não eram atingidas pelo julgamento divino. A morte não atingiu os primogênitos. Assim ou será aqueles que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. As simbologias são muito estão ligadas, né? Então a gente vê aí um típico e antítipo, né? Em relação. Então lá o que estava no Antigo Testamento sobre o assunto foi cumprido no nosso Senhor Jesus Cristo, né? E agora foi entregue à igreja uma ordenança, uma celebração que nós nos lembrássemos constantemente desse grande sacrifício de Jesus Cristo, que é a ceia do Senhor. Fala um pouquinho sobre essa celebração da igreja, a importância dela, já que nós estamos tratando de um assunto tão importante na vida, no programa Redentor e na vida do ser humano. Falar sobre a ceia, porque nós estamos nas igrejas todos os meses, né? Pelo menos nas igrejas congregacionais, todos os meses a gente celebra a ceia do Senhor, né? Nós sabemos que no plano Redentor está envolvido, né, o sacrifício, a ressurreição, a ascensão de Cristo. Ela envolve todo esse, vamos dizer assim, essa grandeza do que foi realizado pelo nosso Senhor. Mas o ponto culminante que a gente vê na crucificação ali, no sacrifício, ele se tornou de maneira, vamos dizer assim, central, de tal forma que o próprio Jesus ordenou que nós relembrássemos exatamente o seu sacrifício. Para a memória dele. Para a memória, exatamente. Então esse sacrifício ele é tão central, tão, vamos dizer assim, que nos chama tanta atenção, que deve ser a nossa visão daquilo que Jesus fez por nós. E confiarmos exatamente nessa obra, mostrando que nós dependemos completamente desse sacrifício, de que isso nos foi ordenado a ser repassado de geração em geração, continuamente através exatamente da celebração da ceia. Até aquele grande dia até que a igreja irá, né, até que celebrar exatamente. A ceia das bodas do Cordeiro nos céus, né? Exatamente. Muito bem, doutor Pastor Walter, Deus abençoe, lhe dê graça, continue aí nos seus estudos teológicos, né, para compartilhar com a igreja, tanto a nossa como através da CPAD-FM, essas maravilhas da Santa Palavra do Senhor. Vamos lá, Lucas, de uma música bonita aí para os ouvintes ouvirem. A lei acontecerá. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali.
Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Cuida de mim, Ele cuida. eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão, a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, Que Ele porque Ele é quem cuida de mim. cuida. Deus cuida de mim, cuida de mim, Deus. Cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Eu sei, Deus cuida de mim. cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Não estou sozinho, não. cuida de mim, Senhor. Não estou sozinho, não. Cuida de mim, Senhor. Não estou, não, 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 Deus cuida de mim. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Amém, que coisa linda, né, queridos? Ouvimos aí na voz de Kleber Lucas, Deus cuida de mim, né? Então, volta, essa aí é uma das bênçãos decorrentes da salvação através de Jesus Cristo, esse cuidado especial que Deus tem pelos seus filhos adotivos, né? Coisa linda. Você, querido, que é crente, você que professa de coração a fé em Jesus Cristo, seja abençoado nesta manhã. Sinta-se abençoado, que você é uma pessoa que Deus cuida de você. Paulo diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou a sua vontade.
Então você está sob o cuidado de Deus. Glória a Deus por isso, né? Nada acontece na sua vida a não ser que Deus permita ou determine que aconteça. Não reclame da vida, está sofrendo, adore, como gosto sempre de dizer, nada a reclamar. Tudo está sob o controle divino e Deus cuida de nós mais do que nós possamos imaginar. Esse cuidado é tão especial que contempla até as mínimas cores de nossas vidas. De vez em quando Deus faz surpresa para a gente, maravilhosa, coisinhas que a gente, simples, que as portas se abrem, alguma coisa que Deus faz e vai fazer na sua vida, com certeza que você é crente, você é servo de Deus, você que está nos ouvindo, e você que não é, já sabe que deve, como o pastor Walter falou, né, olhar para esse programa Redentor, a morte de Cristo, crer nela, aceitá-la de coração, e você vai ser objeto do cuidado de Deus para a sua vida, né? Glória a Deus por isso. Vamos convidar o diácono Euclides para colocar diante dos ouvintes, especialmente de nossa igreja, as pessoas que aniversariaram nesses 15 dias, né, Euclides, mais ou menos, né? Fica à vontade, meu irmão. Deus abençoe. Antes de anunciar os aniversariantes, eu quero deixar um alô especial para a minha família, da minha esposa, que está vindo do estado de Alagoas para nossa casa, e que ela se sinta à vontade, que estamos muito alegres em saber que ela está aqui na Paraíba, nos visitando e dando essa honra. Também quero dar uma paz do Senhor para o pastor Eudes, que é o nosso pastor titular da Terceira Igreja Evangélica Congregacional. Também a paz do Senhor ao pastor Walter, que nos trouxe uma palavra vindo do céu. Também desejar também a paz do Senhor para Lucas, que está aqui na operação, com seu brilhantismo e a sua eficiência. A paz do Senhor a todos os ouvintes, que toda semana está conosco ouvindo a nossa programação. E a paz do Senhor e um bom amanhã de salvação para aqueles que ainda não é evangélico. Vamos anunciar aqui. Começando por um alô especial para Ana Lígia, que é minha neta, e a sua família, e a Ariane L, e a sua família, e a irmã Vera, e a família de todo o povo de Sapé. Ao pastor Samuel, que está viajando logo mais à tarde e noite, e a sua família, e ao presbítero Carlos Alberto, e a sua esposa Ana Maria, que faz questão de dizer que não perde por nenhum momento de sua vida a nossa programação. E toda a sua família, e ao diácono Meirelles e a sua família. Também todo o ministério da Terceira Igreja Congregacional e todos os membros que compõem a Igreja de Jesus. Vamos anunciar. Ainda na última semana de março, dia 27/3, Lúcia Diniz, esposa do presbítero José Diniz. Também na mesma data, Pedro Henrique, neto da irmã Célia. Também na mesma data, Jonatas Lima. Dia 28/3, Rosália de Andrade. Dia 28/3, Sandro Riquelce, da congregação Hernani Sátero. Dia 29/3, Renata Araújo. Pronto, agora vamos iniciar o início de abril. Dia 3/4, Josefa Porfírio. Dia 5/4, Valdenice Tavares, conhecida como Nil. Dia 6/4, Cristiane Ferreira, da congregação Hernani Sátero. Dia 7/4, Iones Gomes. Dia 8/4, Zenaide Ferreira. Também na mesma data, Misael Meirelles, neto do diácono Meirelles e da irmã Adeilda. Também na mesma data, Prenda Edinalva, da congregação Hernani Sátero. A Voz Congregacional, uma produção da Secretaria de Missão da Terceira Igreja Evangélica Congregacional no Gásia. Fica ao lado da Escola Senec. Queremos também desejar para todos os aniversariantes que Jesus continue fazendo milagre em vossas vidas
e que tenha muita saúde dada por Deus. E que Jesus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Que esses irmãos completaram aniversário, nós já parabenizamos através da rede social da igreja, o WhatsApp, e alguns no Facebook, né, que Deus possa lhes dar muitos anos de vida com saúde. Nós reconhecemos que a vida é uma dádiva de Deus, né, e a preservação dela também, né? Então é esse motivo de alegria, né, Walter? De satisfação que nós estamos servindo ao Senhor nosso Deus. Vamos ouvir uma música bonita aí, escolhida por Lucas, nosso querido irmão, e foi um prazer muito grande conhecê-lo, viu, Lucas? Deus abençoe você, a sua esposa e seu filhinho, né? Continue sempre firme nesse trabalho aí para a glória de Deus, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus, eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se faz. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus, eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se faz. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Queridos, estamos terminando o nosso programa. Deus abençoe a todos. Nós vamos agora fazer uma oração de gratidão a Deus. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de termos passado um pouco de tempo aqui na CPAD-FM, compartilhando com nossos ouvintes das grandezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção para todos que ouviram a programação CPAD da Voz Congregacional na CPAD-FM nesta manhã. Que o Senhor possa abençoá-los, ajudá-los, guardá-los e levá-los a uma vida mais profunda de comunhão contigo. Esta é a nossa oração que nós fazemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo sábado, se assim Deus permitir.